Olá, traders! Muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. A semana começa mais curta por conta do feriado de Natal, mas o cenário internacional segue agitando, dando ritmo nos mercados ainda. Lá fora, as bolsas globais operam em alta, com o índice MSCI, o índice do setor tecnológico mundial, segue avançando, puxando os ganhos na Ásia. E também os futuros em Wall Street acabaram acompanhando e seguem em alta. As commodities seguem em destaque. Ouro, prata renovam máximas históricas e o petróleo avança com o aumento das tensões geopolíticas após o bloqueio na Venezuela. O cobre atinge um novo recorde. No Japão, o recente aumento de juros elevou os rendimentos dos títulos e fortaleceu a moeda japonesa, que é o ien. Nos Estados Unidos, mesmo com a liquidez mais reduzida, quer dizer o quê? Volume financeiro menor, o destaque segue para os mercados acompanhar os dados econômicos que nós vamos ter nas próximas semanas, nos próximos dias, que pode mudar a perspectiva de juros nos Estados Unidos do Federal Reserve. No Brasil, o Ibovespa vai fechar na quarta-feira, hoje segue em funcionamento normal, o destaque fica para o orçamento do ano legislativo de 2026, que também mostrou um superávit ligeiramente para acima da meta, ok? Encerrando um ano marcado por fortes tensões, né, geopolíticas, tensões econômicas, né, com bastante movimentação nos mercados. E vamos então ao nosso programa Gol do Dia, analisar as notícias, as oportunidades quentes para você que está aí com a gente. Não esquece de se inscrever nesse canal se é novo aqui. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então ao nosso vídeo de hoje do nosso programa Gol do Dia. Vamos fazer aquele nosso gol de placa, meus amigos, ok? Certo, pessoal? Vamos lá então, na tela aqui para vocês. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Vamos lá então. Certo? Dando início, então, diretamente nos gráficos, o destaque segue em relação ao ouro e prata atingindo, no caso das commodities, atingindo novos recordes, enquanto os Estados Unidos intensificam o bloqueio na Venezuela, né, após o terceiro bloqueio do petroleiro por lá, né, e que é a principal receita desse país, ok? O aumento entre as tensões geopolíticas e as apostas no corte de juros estão impulsionando uma alta já expressiva, né? A Oracle se tornou um exemplo perfeito para os temores da bolha da inteligência artificial, mas vale lembrar que ela não depende só das IAs, é uma empresa, no caso, totalmente autossustentável, ok? Os fundos de hedge, os fundos de proteção, apostam em queda de ações no setor de saúde, né? Após o Congresso adiar uma proposta, no caso, o Congresso americano. Petróleo sobe enquanto os Estados Unidos persegue o terceiro petroleiro na costa da Venezuela. Kevin Hassett está quase certo de que os cheques de reembolso de tarifas no valor de $2.000 serão possíveis, tá? Os mercados globais hoje seguem animados, né? O principal índice econômico, o SP500, segue subindo 0,38% positivo. Dow Jones estável em 0,4%. E Nasdaq 0,56 positivo, subindo forte. O índice do medo segue controlado e o Shao subindo forte também, 1,29% positivo. Certo, meus amigos? A gente teve no começo da semana já, nessa sessão de ontem para hoje, a notícia do PIB do Reino Unido em relação ao terceiro trimestre, que teve um crescimento real de 0,1 e deu uma animada na Libra Britânica, ok? Vale lembrar que amanhã tem PIB do Canadá, então se preparem nos pares do Canadá. Tem o PIB do Canadá e geralmente o terceiro trimestre sempre aponta crescimento, ok? Certos, meus amigos? Vamos lá então. Nas manchetes aqui, uma semana mais reduzida, com feriado, né? Liquidez menor, volume financeiro menor, né? Então a semana segue marcada aqui, no caso, no dia de hoje. Para as notícias do dia de hoje, a gente teve PIB no Reino Unido, que veio positivo, tá? A gente tem aqui no Brasil, no caso, já teve a confiança do consumidor, que segue um pouquinho animada, né? Levemente, nada, não deu tanto impacto significativo no mês de dezembro, tá? A gente tem notícias no México, e no Canadá, às 10h30, o índice de preços de matérias-primas, tá? Médio impacto. Nos Estados Unidos, a única agenda segue um pouco mais vazia por lá, mas ainda assim tem, às 10h30, o índice de atividade
nacional do Federal Reserve, que também é baixo impacto, tá? Nenhuma notícia de alto impacto aqui agora pela manhã. Horário do almoço, a gente tem leilão de juros nos Estados Unidos, também baixo impacto. O que é mais relevante seria à noite no pregão asiático, às 21h30, na Austrália, ata de reunião da política monetária do Banco da Reserva da Austrália. Isso aqui é médio impacto, dá uma volatilidade maior nos mercados, tá? Vamos para o gráfico aqui, pessoal, começando aqui com o principal índice econômico, S&P 500, segue aqui num cenário altista, né? Na sessão de ontem, na abertura, abriu em alta, tá? Segue aqui um pouquinho lateral, tentando uma redefinição no cenário, né? Então aqui, ó, pessoal, deixa eu ajustar minha canetinha aqui, ó. Segue aqui preso nesse caixote, tá? Inclusive, fechou, tá num gap de alta aqui, ó. Abriu com gap de alta, né? Seguiu aqui acima das médias, tá? Tá tentando buscar fazer um rompimento. Eu vou deixar dois cenários aqui para vocês. Rompendo essa região da lateralidade, desse padrão de lateral, ele volta a fazer um rompimento, né? A gente tem entradas, por exemplo, para rompimento de pivô de alta, de pullback, faz rompimento, faz um reteste e você tem a opção de entrar na confirmação do pivô altista, tá? Caso não faça essa confirmação e não sustente essa alta, a gente pode defender essa resistência, voltar a cair e ficar por aqui trabalhando até um pequeno reteste de fechar o gap aqui, né, na média aqui na linha do nosso retângulo, para depois voltar a subir, certo? Então, dois cenários possíveis mediante a confirmação, ok? Candle de confirmação para fazer essa entrada aqui de continuidade no movimento, ok? Certo? Os outros índices aqui, Nasdaq também está com o mesmo gráfico também, tá rompendo aqui numa tendência altista, levemente altista. E Dow Jones, deixa eu dar uma olhada aqui no Dow Jones, ó. Dow Jones também segue acima, na verdade já corrigiu, né? Ele abriu com gap de altos futuros, corrigiu aqui, fechou o gap já, está numa base de preço, ó. Também excelente oportunidade para continuidade no movimento, ou pelo menos testar essa nossa resistência curtíssima aqui, ó, curto prazo, né? Subindo até aqui, beleza? Certo, Dow Jones. Os índices asiáticos, Nikkei, abriu em alta, ainda permanece em alta, fechou o gap aqui na abertura, tá? Fazendo pullback nas médias, ó, tem tudo para continuar o movimento também, tá? Já fazendo pullback nas médias. Austrália, dá uma olhadinha na Austrália, também mesmo gráfico do índice americano. China, deixa eu dar uma olhadinha aqui em Hong Kong, segue movimentação altista. E HK50 também, ó, rompendo aqui máximas aqui, ó. Tá? Lembrando que nós temos uma base de preço um pouquinho mais importante nessa região, tá? No índice HK50, no índice chinês, e pode fazer o pullback aqui e voltar a subir também, tá? Ok? Na Europa, DAX da Alemanha, principal índice econômico, lembrando a todos que eu estou num gráfico de 1 hora, ok? O DAX segue lateral, né? Abriu numa movimentação altista aqui, deixa eu ver, de ontem para hoje, ó, tá? Ele caiu um pouquinho, depois voltou a subir, segue aqui exatamente com uma resistência nesta região, onde ele trabalhou duas vezes, né? E tende a continuar esse movimento, rompendo aqui este topinho anterior aqui, tá? Ok? Certo? Reino Unido, a movimentação segue mais baixa por lá no índice do Reino Unido, tá? Embora a gente teve um crescimento no PIB, o índice ainda segue em queda, tá? Ok? O FTSE aqui, ó, segue em movimentação de queda, vai dar cruzamento aqui, ó, tá? Cruzamento acontecendo já já, e um possível cruzamento de venda, caso ele confirme aqui para baixo, né? Importante acompanhar agora este candle aqui, ó. Se ele perder esta mínima aqui, tá? É queda forte aqui, tá? Beleza? Aí, movimento de queda, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ações Tesla, as principais aqui, Tesla lateral, Nvidia aqui também recuperando um pouquinho, movimentação altista, deixa eu ver aqui, JP Morgan, lateral, um pouquinho acima, um pouquinho em alta, né? Facebook aqui, fechou em baixa na semana passada, possivelmente hoje, com esse candle aqui maravilhoso de baixa, ele tenha o mesmo padrão aqui, pelo menos caindo um pouquinho aqui, para depois voltar a subir, tá? Fazendo essa movimentação assim, para depois voltar a subir. Beleza? Certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pares cambiais, vamos aqui. O que está acontecendo com o nosso Shao? Antes de tudo, vamos entender a dominância do dólar. A dominância do dólar segue arrefecendo, segue em queda. Um dólar mais fraco no mundo todo aumenta a valorização de outros ativos. Por exemplo, ouro, Shao.
Perdão, pessoal. Sorry. Vamos lá. Então, isso fez com que as commodities, né, principalmente o Shell aqui, renovasse máximas e máximas, né? Lembrando que nós temos uma base de preço aqui nessa região dos 4.400, região de bola a bola, onde ele pode repicar e voltar a subir, tá? Tem grande chance dele continuar o movimento ainda, beleza? Petróleo Brent, pessoal. Petróleo, após as tensões geopolíticas, acabou disparando já na sexta, na quinta, e ontem, na sessão de ontem, também aumentou ainda mais, tá? Pode fazer um pullbackzinho aqui no Petróleo Brent para continuar o movimento também, tá? Petróleo Brent que está numa semana muito positiva, muito boa, após as tensões aí geopolíticas, né? E tem a continuidade deste movimento, voltar, né, dar seguimento nesse movimento aqui. Tá, beleza? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos pares cambiais. Bitcoin aqui antes. Bitcoin atingindo a casa dos 90 mil dólares, saindo de uma região de lateralização, que é exatamente isso aqui, ó, pessoal, em 1 hora, 4 horas, tá? Exatamente esta região aqui, ó. Olha só. Fez uns falsos rompimentos aqui, né? De querer romper aqui um bear market já um pouquinho mais cedo, né? Mas fez um aqui, vários fundinhos cada vez voltando menos, ó, perceba. E deixa eu ver aqui, tá? Deu cruzamento de compra ontem e ele seguiu na tendência altista aí. Agora para movimentar as altcoins e tem grande chance de continuar esse movimento ainda, tá? Ok? De buscar novas faixas de preço, tá? Pares cambiais, EURJPY, olha só, o EURJPY fortaleceu forte aqui, né? Ele está querendo montar um padrão de uma figura, né? Aqui, ó, cabeça, tá. Vamos ver aqui, tá? Movimentação altista aqui no euro, fez o pullbackzinho, lateralizou, tá? Tananã, rompimento de resistência, ó. Vai romper de novo aqui, ó, mantendo este rompimento aqui, tem grande chance também dele buscar pelo menos este topinho aqui, ó, pessoal. Curtíssimo prazo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, curtíssimo prazo aqui para scalp, né? Aqui em cima, ó. Exatamente aqui, beleza? Certo, ó. Vamos ver aqui qual os outros pares. Amanhã tem PIB no Canadá, tá? Os pares com CAD e JPY acabam movimentando mais, né, com relação ao PIB do Canadá. Vamos dar uma olhadinha aqui também nos pares aqui do GBP, JPY, ó, esticou bastante, né? Fortaleceu forte a moeda do Yen essa madrugada. GBP NZD não mexeu tanto, mas os JPY, ó, vamos ver aqui, NZD e JPY também movimentou bem aí, tá? NZD, vamos ver, versus dólar, tá movimentando mais um pouco menos, né? Nova Zelândia valorizando perante ao dólar aí um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no EURUSD. EURUSD, ó, o EURUSD tá fazendo um rompimento aqui, pessoal, também, tá? Excelente oportunidade por aqui, né? Ok, e tem chance dele buscar pelo menos essa resistência aqui, tá? Uma mais curtinha, e depois essa outra resistência aqui, região de bola-bola, que é 1.18, tá? 0,0, beleza? Certo? Vamos ver aqui. GBP USD, não. GBP USD JPY. O SDJPY, pessoal, ele fez uma forte movimentação de alta e tem a linha da neckline aqui, ó. Tá? Fez dois padrãozinhos aqui, ó. Aqui, tá? Então, o que acontece? Quando ele vem de uma movimentação de alta aqui, ó, e lá em cima lateraliza, fez o padrão de reversão, topo duplo, tá? Caso ele rompa esta linha da neckline, a gente vai acreditar no movimento de baixo, ok? Certo, pessoal? A live é um pouquinho mais curta hoje, né? Na sala de hoje, comentando alguns principais ativos aqui, as oportunidades, né? E deixando aí para vocês, né? Uma boa semana de Natal. Lembrando que esta semana e a próxima, tá? A gente vai ter ali o programa Gol dos Dias em alguns dias, né? Mas é um pouco mais reduzido, tem os feriados e tudo mais, tá? Ok? Certo? Fique atento ao canal, né? A gente vai trazer algumas novidades, alguns vídeos para você assistir e se aprimorar juntamente com indicadores técnicos na prática no TradingView. Certo? Um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu like e ativar as notificações
para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo? Chega por hoje, grande abraço, te vejo aí amanhã no nosso próximo vídeo do Gol do Dia. Prepare-se para fazer o gol de placa. Chega por hoje, grande abraço.